Hoje neste vídeo eu vou estar desenhando junto com vocês a pupila e a íris de um olho. Vou estar passando várias dicas. O desenho vai estar em tempo real e eu vou estar explicando como que você pode deixar o seu desenho o mais realista possível. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Neste desenho eu vou estar utilizando o lápis de cor preto da Giotto, o lápis preto da Faber-Castell, o cinza azulado, o azul claro, o canela, o amarelo, o bordô, o branco e o cinza escuro da Supersoft. Vou estar usando também uma caneta sem tinta para estar servindo como boleador, a caneta gel branca, uma caneta borracha que eu tirei a borracha e estou usando ela como extensor de lápis e por fim a borracha elétrica para fazer alguns detalhes ali. Bom, com o lápis preto da Faber-Castell eu vou começar aqui fazendo a pupila. Nessa parte a gente vai fazendo com bastante calma, com movimentos circulares, porque eu quero um preenchimento bacana. Aqui eu troquei de lápis porque eu quero um detalhamento um pouco mais macio. Aí eu vou intercalando entre o lápis preto da Faber-Castell e o lápis preto da Giotto. Eu sei que eu já falei isso em vários vídeos meus aqui, mas eu costumo sempre usar dois lápis de marcas diferentes, porque cada lápis tem a sua funcionalidade, entendeu? O lápis da Faber-Castell me permite que eu faça um detalhe mais firme e o da Giotto vai me permitir que eu faça um detalhe um pouco mais macio, um pouco mais borrado, entendeu? Uma coisa que é muito importante e poucas pessoas observam é prestar atenção nos materiais, saber como você utiliza os materiais, conhecer o seu material. Aqui nessa parte eu estou utilizando uma caneta sem tinta que eu tirei a ponta e coloquei no marcador para ficar bonitinho, né? Ele é basicamente um objeto que você afunda o papel para você conseguir um detalhe ali de um pelo branco, por exemplo. Aí você afunda o papel e quando você passa o lápis por cima, aquela parte que você afundou não vai ser atingida pela mina do lápis, entendeu? Aí vai ficar ali um risco branco. Lembrando que isso funciona com folha de gramatura alta. Essa folha aqui é uma Hahnemühle Nostalgie 190 gramas. Então ele suporta bem na hora que eu passo o boleador, ou a caneta sem tinta no caso. Aí eu vou afundando o papel para fazer a sensação ali que o pelo tá saltando para fora, um pelo branco, né? Nessa parte aqui eu vou utilizar um lápis que tem o pigmento mais macio. Agora você me pergunta, por que eu vou utilizar um lápis mais macio? Nessa parte tá tendo uma transição da íris para o globo ocular, que é essa parte branca do olho. Então eu preciso de um detalhamento mais macio, mais borrado, entendeu? Dá para fazer com lápis da Faber-Castell? Claro que dá sim. Mas aí você vai ter que usar o peso e a leveza da mão para conseguir fazer a pintura mais borrada. Uma dica muito importante também é tenha paciência. Não tem como você querer fazer um desenho da hora, muito da hora, ou um desenho até mesmo realista, se você quer acabar o desenho em um dia. Não funciona dessa forma. Então tenha paciência, faça em movimento circular. Eu vou te dizer algo que talvez possa mudar um pouco a sua percepção. Você vai começar a evoluir a partir do momento que você começar a curtir o processo do desenho. Como assim curtir o processo do desenho? Calma que eu vou explicar. Começa a prestar atenção como você pega no lápis. Começa a prestar atenção na leveza e no peso da sua mão, aonde que você vai precisar apertar um pouco mais o lápis. Preste atenção também nos materiais que você está usando. Qual material vai ser melhor para você chegar em determinado detalhe, determinado resultado, entendeu? Uma coisa que eu aprendi foi que não é a quantidade de desenho que eu faço que vai me fazer evoluir. O que vai me fazer evoluir realmente é prestar atenção na hora que eu estou desenhando e ver quais materiais e quais técnicas eu vou usar para chegar em determinado resultado. Caraca, eu fui profundo agora. Mas é uma coisa que quase ninguém te fala, quase ninguém explica isso para você. E eu tô aqui para te explicar isso. Então já larga o dedo no like aí, porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Você não tem noção. E vai ter muito tutorial igual a esse. Em volta aqui da pupila, na íris, eu fui fazendo alguns detalhezinhos, alguns borrões que eu vejo na referência.
Agora aqui, com o cinza azulado, eu continuo fazendo esses borrões. E além de fazer esses borrões, eu faço também uma camada. Essa camada é para já tirar o branco do papel, para deixar uma camada já azulada. E também volto com preto, dando alguns retoques nos detalhes que eu fiz ali dentro da íris. E aqui com o preto da Giotto, eu continuo fazendo alguns detalhezinhos que eu vou observando na referência. Agora aqui com o azul claro, eu vou amassando a primeira camada que eu fiz. Vou passando por cima para já deixar uniforme e tirar aqueles pontinhos brancos. E aqui entre a pupila e a íris eu passo o canela para dar uma sensação de que tem uma tonalidade ali meio que cor de mel, entendeu? Mais pra frente vocês vão entender o motivo de eu estar passando canela. Vai fazer sentido, calma. Aí aqui eu volto com o azul claro, fazendo a camada, né? E também reforço com o cinza azulado. O cinza azulado eu venho retocando os detalhes. E por cima aqui do canela eu utilizo o amarelo. Lembrando que a referência vai estar na descrição para você baixar e tá fazendo esse desenho aqui junto comigo. E quando você baixar a referência, você vai perceber que tem algumas tonalidades de amarelo e tipo marrom, entendeu? Só que o marrom a gente vai usar o canela, porque eu não quero um marrom muito forte. E se eu utilizar o marrom, aí vai ficar um marrom muito forte. Aí por isso que eu utilizei o canela. E aqui eu volto novamente com o lápis de cor preto da Giotto, fazendo um degradê entre a pupila e a íris. Tem detalhes que é tipo um arranhado. Aí eu vou fazendo o que eu vejo na referência. Volto novamente com o cinza azulado e vou retocando a camada.
Aí nessa parte eu faço igual eu fiz na outra parte. Tem uma tonalidade meio amarronzada aqui. Aí para não ficar muito marrom, eu utilizo o lápis de cor canela e venho com o amarelo por cima, para dar aquela tonalidade cor de mel. Em alguns risquinhos que tem dentro da íris, eu deixei muito forte. Aí eu venho com a borracha apagando um pouco. Aí com a borracha elétrica, eu fiz um brilhozinho que tem ali dentro da íris. E aqui eu continuo com o cinza azulado, fazendo os detalhamentos. Não necessariamente o desenho precisa ficar idêntico à referência. O desenho também tem que ter o nosso estilo. A referência é só para a gente não se perder. Aqui no outro lado eu vou puxando um degradê com o lápis preto da Giotto. Eu vou fazendo ali outra camada, puxando para dentro. E vou fazendo os detalhamentos. Você percebe que aonde eu passei a caneta sem tinta, afundando ali o papel, ficou um risquinho branco. Aí a cera do lápis não consegue penetrar naquela parte ali onde eu passei a caneta sem tinta. Aí eu volto novamente com o cinza azulado. Eu vou intercalando essas cores, o azul, o preto e o cinza azulado. E vou fazendo alguns detalhes ali com o canela e o amarelo. Na maioria das vezes é mais importante você observar o que eu estou fazendo do que você escutar o que eu estou falando. E na maioria das vezes é o contrário. Eu tento aplicar a camada e ao mesmo tempo fazer alguns detalhamentos para não deixar o traço do esboço se perder. Dá para perceber também que em algumas partes eu uso o lápis um pouco mais em pé e em outras eu deito ele um pouco mais. Isso é muito importante, você observar como você pega no lápis, como você aplica ali na hora de colorir. E aqui eu continuo fazendo o detalhamento. E agora aqui com o branco, para dar uma mesclada nas camadas, eu vou passando ele um pouco mais com a mão pesada, entendeu? Fazendo alguns risquinhos em direções opostas. Pode perceber que eu não tenho pressa em terminar o desenho. Eu tô focado nessa parte aqui do olho e eu fico aqui preso nesses detalhes. Eu recomendo vocês começar a fazer isso, porque eu vejo muita gente na mesma hora que tá nessa parte aqui já tá pensando em como fazer a sobrancelha, como fazer os cílios, entendeu?
E é isso, é curtir o processo e ficar preso ali, se atentar aos detalhes e por aí vai. Nessa parte aqui, no brilho do olho, em volta dele tem alguns borrões. Aí eu peguei e tô fazendo com o cinza da Supersoft esses borrões, tô deixando mais borrada a pintura. E além de fazer os borrões, eu vou aproveitar para fazer o reflexo dos cílios e até mesmo alguns cílios caídos por cima desse brilho. Por os lápis da Supersoft ser um pouco macio, eu aproveitei para passar em algumas partes aqui da íris. E novamente eu me atento em alguns detalhes. Vou utilizando alguns materiais, alguns lápis para fazer o detalhamento. Esse branco aqui é um branco da Norma, ele é um branco bem pigmentado. Eu particularmente não curti muito os outros lápis, as outras tonalidades da Norma, mas esse branco em exceção eu gostei demais, ele é muito top. Agora nessa parte aqui eu quero um marrom um pouco avermelhado. Aí para chegar nessa tonalidade que eu quero, eu utilizei o lápis de cor Bordeaux. E para finalizar a camada, para dar uma mesclada, eu utilizei o amarelo e fiz um detalhe ali com lápis de cor branco. Utilizei a caneta gel branca para fazer um brilhozinho ali embaixo, para dar a sensação de que o olho tá lacrimejando. Eu também dou algumas batidinhas com o dedo para não deixar um brilho muito forte. Então essa foi a videoaula, espero que você tenha curtido. Se inscreve no canal para estar fortalecendo a gente, porque deu um trabalhão fazer esse vídeo. Então é isso, falou, valeu, é nóis, e esse foi o resultado.